Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez para juntos louvarmos e engrandecermos aquele que vive e reina para todo sempre. Nosso Pai Celestial, o Deus que nos provou o seu amor para conosco, enviando a Jesus Cristo, seu único Filho, para que, em demonstração de amor, desse a sua vida em nosso favor, para que tivéssemos a oportunidade de, como filhos de Deus, assim como nessa noite, louvarmos e engrandecermos o seu nome e também recebemos a sua preciosa e doce palavra. Vamos orar para que Deus abençoe o seu coração, para que Deus abençoe todos vocês que estão ligados neste culto de ensino da palavra de Deus. Pai eterno, diante da tua presença gloriosa, que estamos, ó Deus, te pedindo, Senhor, a tua bênção sobre nossas vidas e também te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos proporciona de poder servir, Senhor, através desse culto de louvor e adoração e também de aprendizado através da tua palavra. Abençoa, Senhor, para que os teus conselhos cheguem aos corações, cheguem nos lares, transforme vidas que venham ter compromisso com o Senhor, compromisso moral, compromisso espiritual, compromisso familiar, Senhor. E eu creio que através da tua palavra, que muda o mais vil pecador, pode levar cada vida a uma conscientização de buscar, Senhor, o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto, para receber as tuas bênçãos, como diz a tua palavra: deixa o ímpio o seu caminho, ó Deus, e se torne um homem piedoso, que ao contrário de impiedade é a piedade. Deus, trabalha em cada vida, em cada coração. Abençoe as tuas filhas que estarão louvando ao Senhor, os hinos de louvor e adoração a ti. Abençoe o pastor Carlos, que estará ministrando aos nossos corações. Em nome de Jesus, eu oro a ti e te agradeço. Amém. Vamos ouvir agora a irmã Rosânia dos Santos louvando a Deus com um hino de louvor e adoração. E logo em seguida também vamos ouvir a nossa irmã Suzana Gomes, ali da cidade de Vila Velha do Espírito Santo. Que Deus abençoe as nossas irmãs ricamente. Ao ver cair do seu jardim uma
ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. Amado irmão que me ouve agora, ainda há tempo pra você voltar, porque o profeta Isaías falou: buscai a Deus enquanto se pode achar, a tua cadeira ainda lhe espera. Retorne para ocupar teu lugar. Você é a flor que até hoje causou tristezas em Cristo, fazendo chorar. O bom jardineiro espera ainda a flor que caiu novamente brotar, porque ele mesmo falou que um dia pro céu o querido jardim vai levar. Pro céu o querido jardim vai levar. Pro céu o querido jardim vai levar. Eis a voz de Cristo clama sobre o revoltoso mar desta vida perigosa. Vinde em mim vos abrigar, quando outrora em Galileia essa doce voz soou. Logo coração ouvinte, tudo pronto abandonou. Sobre as vozes sedutoras de mundanas atrações, clama meiga voz de Cristo, dá-me vossos corações, quer no meio dos prazeres, quer no dia da aflição, ainda clama paciente: amas-me, tu, ó cristão, na vereda estreita e santa, já pisada por Jesus, a segui-lo ele te chama. Vem, cristão, andar na luz dessa cruz angustiosa, onde brilha seu amor. Ouve a voz que te convida, ouve e segue, pecador. Amém? Você gostou desse louvor? Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aí no canal e deixe aí o seu gostei, para que você venha receber toda semana vídeos novos. Forte abraço para você. Glória a Deus, louvores abençoadíssimos aos nossos corações. E que você que ouviu esses louvores, que louvou conosco também, que Deus abençoe o seu lar ricamente, que o seu lar seja um lar pleno, completo de louvor e adoração ao nosso Deus, porque aonde há cântico é porque há alegria, e a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero ler apenas o versículo de número 58 de 1 Coríntios capítulo 15,
um versículo apenas, mas que fala profundamente aos nossos corações. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nessa passagem bíblica, neste versículo, Paulo conclama aos amados irmãos: antes de tudo, nós fomos amados pelo Senhor. Deus nos comprou com um preço muito alto, dando seu próprio Filho Jesus para morrer em nosso lugar, em demonstração de amor. O valor que eu e você temos para Deus é incalculável, né? Porventura, pode o justo morrer pelos pecadores? Sim, o justo chamado Jesus, ele voluntariamente, ele doou a sua vida para nos atrairmos a Deus novamente, para nos fazer essa ponte entre nós e Deus e nos dar uma comunhão com o próprio Senhor, e nós podemos chamá-lo de Pai. E Deus é o nosso Pai, e nós somos filhos de Deus, co-herdeiro com Cristo, quer dizer, herdamos toda aquela glória. Então a Bíblia diz que aqueles que morrem em Cristo Jesus, eles não morreram, mas passaram da morte para a vida. Então a verdadeira vida que a Bíblia, que o Senhor vê de verdade através de nós, é a vida eterna. A vida aqui na terra é uma vida passageira comparada com a vida eterna. A vida eterna são milhares e milhares e milhares de anos eternamente. Não dá para se comparar com 70, 80, 90, 100 anos de vida, e quando se passa disso, se torna inédito, né? Se torna destaque no mundo todo, uma pessoa que passa a viver mais de 100 anos. Mas a vida eterna é centenas de 100 anos, né? Vamos dizer assim, para que você entenda que o valor para Deus maior é a vida eterna. Mas aqui é um começo, é uma oportunidade que eu e você temos para demonstrar esse prazer de servir a Deus, demonstrar essa adoração, né? Essa reverência ao seu Criador. Por isso Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, nós somos amados uns pelos outros e por Deus, sede firmes e constantes. Deus espera de mim e de você uma firmeza e uma perseverança constante, quer dizer, firmes e constantes, perseverai, andai na presença de Deus com perseverança, porque muitas vezes somos provados, e além disso, sempre abundantes na obra do Senhor. O que quer dizer sempre abundantes? Trabalhar, servir a Deus, ter prazer em estar com o Senhor, ter prazer de servir ao próximo. O que é servir a Deus? Servir ao próximo, obedecer a palavra do Senhor, é estar sempre procurando agradar ao Senhor. E agradar a Deus se trata como aquela passagem que Jesus falou, quando o homem descia para Jericó e que os salteadores o atacaram e aquele homem ficou caído. O que o Senhor esperava? Esperava que o sacerdote que passou de lá acolhesse aquele homem, esperava que o escriba também acolhesse aquele homem, mas foi apenas um samaritano que passou e viu aquele homem caído e o socorreu. Então o que acontece? Esse samaritano o levou para uma estalagem, chegou e pagou, né, o cuidado que aquele homem teve, e ainda disse que quando voltasse pagaria se tivesse mais algum custo, algum gasto com aquele homem. Demonstrou na prática o que é servir a Deus. Então o Senhor Jesus, quando contou essa história, o Senhor Jesus deixou claro que o servir a Deus aqui na terra é quando nós servimos o nosso próximo com alegria e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O Senhor Jesus disse que aquele que der um copo de água fria a um dos meus pequeninos receberá o seu galardão, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu e você, tudo que nós fazemos para o Senhor nos recompensa aqui na terra, e no futuro, além da vida eterna, o Senhor há de nos galardoar. Existe um livro que está escrito todas as obras daqueles que realmente dedicaram a sua vida em favor do reino de Deus. Faça isso e que Deus há de te recompensar. Amém? Neste momento nós também estaremos ouvindo, né? O pastor Carlos estará fazendo um ensino mais sistemático, né? Ele tem uma palavra
que vai ao seu coração, uma palavra que edifica a sua alma, uma palavra que fortalece, que dá direção, dá sabedoria, e como você aplicá-la no seu dia a dia para agradar a Deus, né? E como você aplicá-la no seu dia a dia para o seu elevo espiritual, crescimento espiritual, e você ter uma visão mais, uma visão mais ampla para você ser mais ainda abençoado. Amém? Vamos orar pelo pastor Carlos. Pai eterno, diante da tua presença, apresentamos o teu filho nas tuas mãos. Usa ele de maneira poderosa e ministra ao coração de cada ouvinte. Em nome de Jesus, nós louvamos a ti e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite a todos, em nome de Jesus. Mas graças a Deus que mais uma vez estamos aqui reunidos e unidos na presença do Senhor, para nós juntos estudarmos a palavra de Deus, né? Deus tem nos dado a vida, a paz, a graça no Senhor Jesus, e por isso nós estamos alegres, né? Estamos felizes. Então, eu gostaria de convidar a cada um dos irmãos, a cada um de vocês, ouvintes da palavra de Deus, que nos acompanham, que, por gentileza, pegue o exemplar da sua Bíblia Sagrada para acompanhar conosco. Nós estaremos fazendo algumas leituras de alguns versículos da palavra do Senhor, principalmente aqui em Jó, capítulo de número 28, também em 2 Samuel, capítulo de número 23, e também em outra passagem no Novo Testamento. Amém? Então nós vamos estar já entrando no assunto. O nosso assunto desta noite, que nós trataremos, é sobre o temor a Deus. Temor, né? Bem, em primeiro lugar, eu estive olhando aqui no dicionário sobre o significado da palavra temor. Tem dois significados básicos, né? Pode ser que tenha mais, mas basicamente tem dois. O primeiro fala assim, sobre falta de tranquilidade, sensação de ameaça, susto ou medo, né? Então, não é exatamente sobre esse assunto que nós estaremos dando ênfase, mas é sobre o temor no sentido de sentimento profundo de respeito e obediência, né? Temor a Deus, né? Um sentimento profundo de respeito e obediência. É sobre esse assunto que nós estaremos falando hoje, sobre o temor a Deus. Amém? Então, aqueles que temem a Deus, eles são pessoas que ouvem a palavra de Deus, ouvem a Deus e obedecem a sua palavra, porque respeitam a Deus, reverenciam a Deus, têm um temor por saber que Ele é a origem de tudo, da nossa vida, e Ele tem as nossas vidas nas suas mãos. Ele também criou todas as coisas, é mantenedor de todos e de toda a vida existente. Então Deus é maravilhoso e é digno do nosso respeito, da nossa adoração, né, da nossa reverência, da nossa obediência. Então, assim como um filho obedece ao seu pai, obedece a sua mãe, seus pais, assim também nós, como filhos de Deus, precisamos obedecer a Deus, porque Deus é quem sabe de todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso, nos cabe temer a Deus, né? Então, vamos ver aqui primeiramente em Jó, capítulo de número 28. A palavra do Senhor nos fala assim, pelo menos nesta minha versão desta Bíblia, nos diz o tema: o homem tem ciência das coisas da terra, mas a sabedoria é dom de Deus. Nos diz assim: na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro lugar em que o derretem.
O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas e até a extremidade ele esquadrinha, procura as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são lugar da safira e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapam e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Então aqui nós temos uma introdução mostrando que o homem, pelo seu conhecimento das coisas naturais da terra, o homem sabe aonde encontrar o ouro, aonde encontrar a prata, como trabalhar com o ouro, como trabalhar com a prata, como trabalhar com o ferro, e de tudo isso ele se beneficia. Mas do meio para o final aqui, já vem mudando o sentido e mostrando que há coisas muito mais profundas e maravilhosas e que pertencem a Deus. E nós vamos prosseguir aqui para nós entendermos. Mas onde, diz assim, os rios tapa e nem uma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? Aí é que está o detalhe. Onde se achará a sabedoria? E diz assim, e onde está o lugar da inteligência? São duas perguntas feitas, que diante de Deus, no livro de Jó, e diz assim, o homem não lhe conhece o valor, não é como o ouro, nem como a prata, nem como o ferro, nem como qualquer outro metal precioso. Não, o valor da sabedoria, o homem natural não conhece, não se acha na terra dos viventes. Olha, essa sabedoria é maravilhosa, né? O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela, ou em troca dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Não se compra sabedoria com bens materiais, com riquezas, com dinheiro, com ouro. O ouro pode dar um lastro para uma nação, imprimir papel moeda, ter o seu dinheiro perante as outras nações, ter o seu valor para cambiar, para trocar mercadorias, para se enriquecer, para ajudar também outras nações, porém ele não dá a sabedoria. Mas vamos ver aqui, com ela não se pode comprar ouro ou cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubins. Então, é melhor ter sabedoria do que ter rubins, do que ter ouro, prata. Por quê? Porque os rubins e o ouro, eles são perecíveis, perece, mas a sabedoria não. Ela permanece na mente e no coração da pessoa. E diz aqui, não se igualará ao topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência?
Pergunta-se novamente, né? Porque ela está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e Ele sabe o seu lugar. Então, está claro que Deus entende o seu caminho e sabe o seu lugar. Então nós precisamos buscar de Deus a sabedoria, porque Ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para os relâmpagos dos trovões. Então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem, no versículo 28 do capítulo 28 de Jó, está escrito: mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Glória a Deus. Aqui há uma grande riqueza para qualquer um de nós, qualquer um dos viventes de sobre a face da terra, qualquer homem, seja grandes ou pequenos, rico ou pobre, livre ou servo. A sabedoria é o temor do Senhor, é a sabedoria, e apartar-se do mal a inteligência. Então, aquele que teme ao Senhor, primeiramente, ele busca obedecer a Deus. E Deus diz para nós que nós devemos nos apartar do mal, de toda a aparência do mal, do maligno, das artimanhas de Satanás, do pecado. Isso é temer a Deus, apartar-se. Mas como é que se faz isso? Como que o homem consegue fazer uma coisa dessa? Em primeiro lugar, é preciso buscar em Deus, porque Ele é a fonte de toda a sabedoria. Buscar com temor, com reverência, com respeito, em ordem, com ordem na vida, em consagração de vida, para se aproximar de Deus. Deus nos dá ricas promessas, Ele nos promete muitas bênçãos na sua palavra. Porém, as bênçãos de Deus, as promessas de Deus são condicionais aos homens, têm condições. Deus estabelece condições para que haja essa liberação da parte de Deus, da sabedoria, da graça, da vida, de tudo mais. O temor de Deus, ele faz com que os nossos dias se prolonguem sobre a terra. Ora, lá nos 10 mandamentos, o Senhor diz para todos nós, principalmente os filhos, Ele diz assim: honra teu pai e a tua mãe. Para quê? Para quê? Honrar pai e mãe. Para que te vá bem, para que tudo te suceda bem, e vivas muitos anos sobre a terra. Por quê? Porque é um mandamento de Deus com promessa de vida e de prosperidade. Aqueles que são inteligentes obedecem a Deus e honram pai e mãe. Por quê? Porque fazendo assim, em obediência a Deus, servindo como ao Senhor, o que acontece? Ele vai viver muitos anos sobre a terra e vai prosperar em tudo quanto ele puser a sua mão. Está aí o segredo da prosperidade. Obedecer a Deus
reverenciar ao Senhor, temer a Deus, respeitar a Deus, honrar ao Senhor, em obediência à sua palavra, com toda a humildade, com toda a sinceridade, com toda a honestidade. Honrar pai e mãe é ouvir os seus conselhos, é dar ouvido aos seus conselhos, e dar ouvidos é ouvir e não deixar sair por aqui, mas ouvir, deixar subir na mente, no coração, raciocinar, usar de sabedoria e inteligência, deixar esses conselhos dos pais entrar no coração e você põe em prática. Enquanto nós não botamos em prática aquilo que ouvimos e aprendemos, aí não temos dado provas de que realmente aprendemos. Mas quando nós colocamos em prática aquilo que ouvimos e que é bom para nossas vidas, nós prosperamos automaticamente, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira e ela não volta para si vazia. Ela realiza todo o bem que é necessário nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar, ouvir a Deus. Segundo, respeitar a Deus. Obedecer a sua palavra, praticar a sua palavra. E ele diz então que nós devemos nos apartar do mal ou do maligno, que traz consigo tudo quanto é impurezas morais, carnais, espirituais. E aí nós vamos bem. Os nossos dias se prolongam. Você já pensou? Um rapaz aparece em casa com alguma coisa que ele achou na rua ou ele furtou, e aí mostra para o seu pai, para a sua mãe, uma vantagem de uma coisa que ele não gastou uma gota de suor honesto para adquirir aquele bem, e leva para a sua casa uma maldição. E os seus pais, que temem a Deus, chamam ele e dizem assim: olha, não faça tal coisa, não traga para casa aquilo que não é seu, que você não adquiriu com o suor do seu rosto, com honestidade. Deus deu um mandamento ao homem, disse: olha, do suor do teu rosto comerás todos os dias da tua vida. Quer dizer, através do teu trabalho, com mãos limpas, honesta, adquirindo bens, bem adquirido, com honestidade, com justiça, com sinceridade, você vai levar para a sua casa, do suor do teu rosto, não do suor do rosto do outro, não se aproveitando do outro, mas dando-lhe o salário justo, pagando pelo que ele trabalhou. Digno é o trabalhador do seu salário. Então, quando a pessoa começa na sua juventude se encontrar com outras pessoas e que às vezes lhe dão orientações que parecem ser vantajosas, agradáveis, e que alimenta o ego da pessoa e que vai fazendo com que a pessoa abandone os conselhos dos seus pais, dos seus professores honestos, sinceros, o que acontece? A pessoa vai se apartando da verdade, se apartando da justiça, se apartando do temor do Senhor. Pode ser que ele se envolva com coisas complicadas, como está escrito em Provérbios, se eu não me engano, no capítulo 2, onde Salomão, um dos mais sábios homens da terra, disse: olha, filho meu, ouve o meu conselho. Se os pecadores vierem com blandícias para ti, com aquelas palavras doces, agradáveis, vantajosas, dizendo assim: olha, venha conosco, vamos fazer aqui um grupo, vamos ter uma só bolsa, vamos depois repartir os despojos, vamos espreitar a alma inocente, esperar nas esquinas, nos lugares, nos becos escuros,
pessoas inocentes passando com o seu salário que trabalhou para ganhar, vamos espreitar ele, o sangue inocente, e vamos tirar dele, vamos nos dar bem, depois nós vamos repartir o despojo. Ele diz assim: olha, se eles fizerem isso, não consintas, não aceite essa proposta, porque os seus pés caminham para a morte e eles não percebem. Eu mesmo já vi na cidade onde eu morava, antes, vi jovens crescerem no mundo do crime, em desobediência aos seus pais, em desobediência à palavra de Deus, não tendo temor de Deus, não reverenciando os velhos, não respeitando as outras pessoas, não respeitando o direito do outro, começaram a se envolver no mundo do crime. E logo não demorou muito, já estavam sendo presos pela polícia. Quer dizer, aí em vez de ter o temor de Deus, passou a temer os homens. Esse temor, que diz o dicionário, falta de tranquilidade, sensação de ameaça, susto, medo, passaram a ter medo das autoridades, passaram a ter medo de serem presos, serem mortos, e aqueles que prosseguiram naquela vereda tiveram as suas vidas ceifadas ainda jovem. E hoje ainda acontece demais isso. Visitando uma certa vez, ali na cidade do Gamo, na 20ª delegacia de polícia, eu e a minha mãe, a irmã Paulina, e outras pessoas também, nós visitando aqueles presos, nós levamos a palavra de Deus a eles, e eu ouvi a irmã Paulina perguntando para um deles, que era até conhecido lá de perto de casa, estava preso, perguntando a ele assim: você sabe por que você está aqui neste lugar, preso, sem a sua liberdade, nesta situação? Ele disse: eu sei por quê. Por causa da desobediência aos pais. Seja preso. Pai nenhum, mãe nenhuma quer ver seu filho morto. De maneira nenhuma. Mas orienta os filhos: olha, vá para a escola, vai estudar, vem aqui, vem estudar, vá brincar, mas vem estudar, tem a sua responsabilidade, é a sua profissão. Seu pai e sua mãe estão trabalhando para que você tenha uma vida melhor no futuro. Você precisa honrar pai e mãe. E aquele homem disse assim: eu sei porque eu estou aqui, é por isso mesmo, porque eu desonrei meu pai e minha mãe, desobedeci a Deus, não ouvi os conselhos, por isso vim parar nesta prisão. Mas Deus é tão maravilhoso e misericordioso, que aqueles que temem ao Senhor, aqueles que deram ouvidos com sinceridade naqueles dias à palavra de Deus, eles foram libertos da prisão, porque os homens veem e os homens colocam os outros ali para que haja uma recuperação, para que ele caia em si, se arrependa e deixe dessas práticas, para recuperar e ressocializá-lo, levá-lo à sociedade novamente, para que ele gere riquezas para toda a sociedade se beneficiar, não somente ele, com o seu trabalho honesto. E assim que Deus faz. Aquele homem, sim, aquele homem que ouviu naquele dia aquela palavra, ele se converteu, se arrependeu dos seus maus caminhos, temeu a Deus, reverenciou ao Senhor, obedeceu ao chamamento da palavra de Deus, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Espírito Santo de Deus entrou no seu coração, fez uma obra maravilhosa, ele foi liberto,
e ainda hoje serve a Deus, se tornou um obreiro na casa do Senhor, casado, pai de filhos, dirigente de congregação, um pastor, servo de Deus. Deus tirou ele do monturo e o colocou para sentar-se com os príncipes da sociedade, porque ele ouviu a palavra de Deus, ele deu ouvidos à palavra de Deus, ele obedeceu à ordem do Senhor, ele creu em Jesus para a sua salvação, para ter os seus anos prolongados e ser um homem próspero. Vários nós já vimos suceder dessa forma na sua vida. E todo dia, a palavra de Deus pregado, o Evangelho de Deus anunciado, tem salvado milhares e milhares e milhões de pessoas sobre esta terra que poderiam ter perdido a sua vida total, mas o temor do Senhor os alcançou, a palavra de Deus os alcançou e eles se tornaram mais que bem-aventurados, mais que felizes, mais que prósperos, riquíssimos para a vida eterna também. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Um certo homem, membro desta igreja, professor nosso na escola bíblica dominical, que era sargento da aeronáutica, trabalhou também em uma das maiores empresas do nosso país, na Embratel, formado em ciência da comunicação. Ele disse certa vez para o seu advogado, o advogado conhecido, amigo dele, falou: mas você aceitou Jesus como seu Salvador? Por que você passou a ser crente em Jesus? Ele disse assim: olha, eu não sou burro, eu sou inteligente, por isso eu aceitei Jesus como meu Salvador, porque eu sou inteligente, eu não sou burro, me desviando do mal, apartando-me do mal, me aproximando a Deus, eu estou buscando vida, paz e prolongamento dos meus dias sobre a terra, prosperidade para mim, para minha família. Glória a Deus. Um homem muito inteligente, porque, em primeiro lugar, ele temeu a Deus. Em segundo lugar, era muito estudioso e era inteligente também nesse sentido, de ter conhecimento das coisas naturais e espirituais também. Então, a princípio é isso, mas também tem algo mais. Glória a Deus. Deus, Ele nos garante que nos dará vida, e vida em abundância. Glória a Deus. Vamos ver aqui os Salmos de número 115. Salmos de número 115. Glória a Deus. Vamos ver versículos 11, versículos de número 13, o 17 e o 18. Então, Salmos de número 115. Mas o primeiro versículo diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. O versículo 11 diz assim: vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e vosso escudo. Olha,
Temer ao Senhor, confiar nele, é a receita para uma boa vida, porque ele é o nosso auxílio, nosso escudo. Nós devemos buscar a solução dos nossos problemas, mesmo as perseguições, buscar no Senhor. Isso é ter sabedoria e inteligência. Ele é que é o nosso auxílio, o nosso escudo. Ora, se você vai fazer uma viagem, você primeiro pede oração. E você ora a Deus, porque você é inteligente. Você sabe que o mal está lá na frente e pode querer lhe pegar. Mas aí você se antecipa. Você vai à fonte certa. Você pede oração ao irmão, à igreja. Você ora a Deus. Você apresenta os teus propósitos diante de Deus. E pede às vezes assim ao Senhor: tem misericórdia, me guarda nesta viagem, me livra dos homens perversos, dos homens que têm maus pensamentos, más intenções, que estão prontos a derramar o sangue inocente. Guarda-me, Senhor, das artimanhas do adversário, nos livra de todo mal, tanto na ida quanto na volta. E quando você volta, que você viu que Deus te abençoou e te guardou, você agradece a Deus. Você louva ao Senhor, você reverencia a Deus, você engrandece e adora a Deus, porque Ele é quem nos leva e quem nos traz em paz. É Ele quem supre as nossas necessidades, na ida e na volta, e nos abençoa e nos dá o mantimento também, e nós permanecemos vivos. Ele é quem prolonga os nossos dias e nos abençoa. Glória a Deus. Então o versículo de número 11 diz: vós o que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o vosso auxílio e é o vosso escudo. Glória a Deus. Versículo 3 diz assim, o 12 também: o Senhor que se lembrou de nós abençoará. Deus abençoará aqueles que temem a Ele. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes, tanto pobre como rico. Deus age por igual com todos. Deus vê os homens no mesmo patamar, como criaturas suas, como filhos dele. Deus não vê diferenciação entre um e outro, mas tanto a grandes como a pequenos, Deus abençoará no temor do Senhor. Glória a Deus. O versículo de número 18 diz assim: mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre, louvai ao Senhor. Nós bendiremos ao Senhor porque Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Mas aqui ainda, nós somos portadores da vida e portadores da paz. Não somos donos da vida, nem donos da nossa própria esperança, nem da fé que há em nós, e nem da paz que há em nós. A paz que há em nós é do Senhor, porque Ele que nos dá a paz. Jesus disse certa vez: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz que o mundo dá, muitas vezes, é ausência de conflito, ausência de guerra. Os homens pararam de guerrear, de se matarem, se destruírem, estão em paz. Essa paz é a que o mundo dá. Porém, a paz que o Senhor nos dá, ela é perene, ela é constante, ela é crescente, ela é afável, amável, amigável. É uma paz que transmite-se
às outras pessoas. Quando nós estamos em paz com Deus e conosco mesmo, também estamos em paz, devemos estar em paz e estamos em paz com o nosso semelhante, por causa do temor do Senhor que habita nos nossos corações. Glória a Deus. Pela fé em Deus, nós vamos alcançar nossas vitórias. Este ano de 2020 iniciou-se com uma doença grave sobre a terra, tirando a paz das nações, tirando o sossego das famílias, deixando famílias enlutadas, tristes, pelas perdas dos seus entes queridos. Porém, eu quero lhe dizer uma coisa: mesmo nesta situação difícil, como que de uma guerra, onde você perde o seu parente e te entristece o coração, mas quando você busca em Deus, no temor do Senhor, e obedece a sua palavra, Deus conforta o seu coração, Deus alegra a tua alma, Deus te fortalece, Ele pode preencher todo o vazio da sua alma, e preenche porque Ele é nosso amigo, Ele nos ama. Jesus disse: não há amigo maior que este, aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ele é o verdadeiro e maior amigo, Jesus. Ele fala com você: eu sou teu amigo, eu posso te ouvir e guardar os teus segredos, eu conheço o profundo do seu coração, sondo ele e vejo como ele está, as divagações, as depressões, as subidas, as alegrias, tudo o Senhor sabe. E Ele fortalece, Ele estabiliza as emoções, Ele estabiliza o pensamento, Ele estabiliza a sua alma, o seu espírito, porque Ele tem esse poder de penetrar, sem invadir, porque nós somos feitura das suas mãos. Ele tem zelo por cada um de nós, Ele nos ama, é um verdadeiro amigo que deu a sua vida no lugar da nossa vida, no lugar da vida dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, de todos. Quanto vale a sua vida? A sua vida tem o valor da vida de Jesus. Porque Jesus entregou a sua vida para resgatar a tua vida. Você foi comprado, eu fui comprado com o sangue de Jesus. Por isso a nossa vida tem o valor da vida de Jesus. Agora imagine quanto você vale para Deus. Deus amou o mundo de uma maneira tão distinta e diferente, que sendo nós inimigos de Deus, Ele enviou o seu Filho para dar a sua vida por cada um de nós e nos garantir a vida eterna e nos transformar na imagem do Filho de Deus, semelhante a Ele, com o corpo glorificado, que nem o dos filhos de Deus, para vivermos com Ele no amor eterno. Isso sim é amigo, um amigo que não só supre a sua vida, a sua necessidade de pão diário, de alimento, de arroz, de feijão, de comida, de roupa, de calçado. Não, isso para Deus é o mínimo do mínimo. Ele quer dar-nos muito mais. Mas nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus com sabedoria, com temor, com humildade, com carinho, sabendo que Ele é nosso amigo. Ele não é seu inimigo, Ele é seu amigo. Um certo colega meu, que não era meu amigo, uma vez lá no meu local de trabalho, ele disse assim: olha,
Deus me livre desse seu Deus. Olha que coisa, né? Ele diz assim, eu não quero nada com esse seu Deus. Por quê? Porque se ele teve a capacidade de entregar o filho dele para morrer na cruz, o que ele não é capaz de fazer com a gente? Ele estava entendendo tudo trocado. Ele dizendo, se Deus foi capaz de matar o próprio filho, o que ele não é capaz de fazer conosco? Sim, Deus é capaz de nos matar também, mas ele não quer fazer isso, ele quer nos dar a vida. O que ele não entendeu, ou não queria entender, é que Deus entregou o seu filho para morrer no nosso lugar, dando a ele o poder de dar a sua vida e tornar a tomá-la. E ele deu voluntariamente a sua vida por amor a nós. Ele foi amar e nos amou de tal maneira que deu seu filho para nos dar a vida. E ele mesmo disse, Jesus disse ao Pai, por isso é que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida por amor para tomá-la, para nos dar vida. Isso é que é o temor de Deus. O temor de Deus é a sabedoria. Jesus é o temor de Deus, é o princípio da sabedoria. Jesus ouviu a Deus, os conselhos de Deus, ele sendo Deus, lá na glória do Pai, ouviu e obedeceu na sua plenitude. Por isso o seu nome é a Palavra de Deus, o Verbo eterno, porque ele é a Palavra de Deus em execução. Glória a Deus. Em temor, em reverência, em respeito, em honra, em obediência, ele aprendeu a obediência, obedecendo a Deus, humilhando-se até a morte de cruz. Glória a Deus. Não foi egoísta, amou-nos até o fim. Glória a Deus, por temor a Deus. Então, glória a Deus, aleluia. Se você ama a vida, se você ama a sua vida e quer muitos dias sobre a terra, ou quer longos dias por toda a eternidade, creia em Jesus, obedeça a Ele, aceite as suas propostas, porque Ele é a sabedoria de Deus. Nele está o temor de Deus e nele está a inteligência, porque o temor de Deus nos livra do mal, o temor de Deus nos aparta do mal, o temor de Deus nos protege do mal, o temor de Deus nos guarda para si, para a sua glória, para o seu louvor. Então, se você quer ser guardado por Deus, se você pretende ter longos dias sobre a terra, se você pretende gozar vidas alegres e felizes, ter as suas orações respondidas, tema a Deus, direcione as suas orações para o endereço certo, para o Pai, em nome de Jesus, que foi Ele que morreu no seu lugar, para dar a sua vida por você, para te valorizar, para te honrar. Então as suas orações serão respondidas, você perceberá e sentirá que Deus está lhe ouvindo e está lhe respondendo. Não mande as suas orações para o endereço errado, porque pode o salteador pegar as suas palavras e derrubá-las por terra. Porém, aqueles que oram ao Pai em nome de Jesus, os anjos de Deus levam as suas orações em salvas de ouro, como incenso perante Deus, e aquela fumaça sobe, está em Apocalipse, sobe às narinas de Deus, e Deus se agrada, cheiro suave, porque foi purificada, porque foi
uma oração provada e limpa pelo sangue de Jesus. O cheiro suave que Deus sente é a justiça de Jesus por nós. Por isso Ele recebe as nossas orações. Não é porque nós fazemos segundo as regras, legalista. Não é por causa das regras. Não é porque nós fazemos segundo as regras, mas é porque Deus se compadece e por causa de Jesus que está no meio, intercedendo por nós. Glória a Deus. Ele ouve e responde. Então, o temor do Senhor é a sabedoria, apartar-se do mal é o entendimento. Este ano, um ano difícil, 2020, mas para nós que servimos a Deus, está um ano de grandes vitórias. Confiamos. Por isso, não fique triste. Deus tem os teus nas suas mãos e Ele tem a vida de cada um nas suas mãos. Ele dá a vida, Ele tira a vida. Ele recolhe, Ele toma para si. E quando Deus toma para si, Ele sabe o que Ele há de fazer. E daí para lá não cabe a nós. Devemos temer a Deus. Não querer acusar a Deus. De maneira nenhuma. Porque Deus é soberano. Muitas vezes os homens causam problema. Mas Deus tem poder sobre a vida para restaurar e para dar a vida a cada um. Para guardar. Então, meus queridos irmãos, aqui ainda em 2 Samuel, como nós havíamos falado, vou falar em breves palavras. Diz aqui, 2 Samuel, capítulo de número 23, diz assim a palavra do Senhor, as últimas palavras de Davi, o rei Davi. Estas são as últimas palavras de Davi, diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus, do Deus de Jacó, o suave em salmos de Israel, que louvava a Deus pelo Espírito de Deus. Ele disse assim, no versículo 2 de 2 Samuel, capítulo 23, Davi disse assim, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa, disse Davi, não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Ainda não havia brotado a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, aquele que é, que era e que há de vir, Jesus, o Todo-Poderoso, a quem foi dado todo o poder nos céus e na terra. Está em Mateus capítulo 28. Glória a Deus. Porém, os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Deus muitas vezes quer salvar o homem perdido, mas o homem muitas vezes reage como se fosse um montoado de espinhos. Você vai falar com eles benignamente, pensa que você é inimigo, pensa que Deus está sendo inimigo, e Deus está querendo pegar com suas mãos de carinho, suave, de amor, para trazer para junto de si, e as pessoas estão com aqueles espinhos, não me toca não que eu te furo.
não me toca não, que eu te furo, eu te espinho. Se você fala um tantinho para mim, eu te falo 10 vezes mais. Essa reação é do homem natural para o homem maligno, que não tem temor de Deus no seu coração, porque ainda não tem Jesus no coração. Reage com estupidez, com arrogância, com soberba, com dureza, com ruindade, muitas vezes com o próximo, e às vezes a pessoa está querendo o seu bem, mas não deve ser assim. E aí diz assim: serão como os espinhos que se lançam fora. Deus vai lançar os ímpios fora, como espinhos, porque Deus quer tocá-lo, ele fere. Deus quer apalpá-lo, pegá-lo, ele fere. Não quer se converter. De espinhos em rosa, que exala o cheiro suave de Cristo, porque se lhes não pode pegar com a mão, serão lançados no fogo, mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Não é bom nem falar o nome do lugar, mas pode ser que você pensou, é esse lugar aí mesmo, que arde em fogo por toda a eternidade. Jesus disse que é melhor entrar cego na vida do que com os 2 olhos ser lançado no fogo. É melhor temer a Deus enquanto nós estamos enxergando, enquanto nós estamos entendendo a mensagem. É melhor nós agirmos com honestidade. Diz que o justo dá, o que é injusto retém, mas o justo se compadece e dá. Então, as misericórdias do Senhor são grandes. Diz aqui: e o fogo e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Essa profecia de Davi, Deus deu a ele sobre o reino milenial de Cristo, que ele virá e reinará em Jerusalém, nesta Jerusalém terrena. Está escrito em Zacarias que ele pisará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e ele vai entrar pelas portas, aquela porta que os homens ímpios pegaram o Filho de Deus e o arrastaram para fora da cidade de Jerusalém, para fora do altar, e o esmagaram e o crucificaram fora da porta. Ele vai entrar por essa porta glorioso e vai lançar fora Satanás e o anticristo, e será uma bênção o seu reinado sobre a terra, por causa do temor de Deus. O temor de Deus gera vida, o temor de Deus gera coragem, o temor de Deus gera em nós alegria, intrepidez do Espírito Santo de Deus. O temor de Deus nos gera em nós salvação, o temor de Deus gera em nós transformação, o temor de Deus gera em nós glorificação. O temor de Deus há de nos proporcionar vida e reino milenial com Cristo nesta terra. Glória a Deus, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Então, o que é o temor? Um sentimento profundo de respeito e obediência. Devemos respeitar as autoridades por Deus constituídas. Devemos honrar a quem honra. Devemos honrar, devemos respeitar. E as autoridades também devem respeitar a Deus, temer a Deus e dar o direito a quem de direito. Honra a quem é digno de honra.
e o direito a quem de direito, e não se apartar da verdade e da justiça, porque seus dias estão contados. Se alguém se aparta da justiça, seus dias estão contados e remidos, diminuídos por você mesmo. Mas aqueles que temem ao Senhor, aparta-se do mal, e ele vive e obedece a Deus, e dá o direito a quem de direito, e honra a Deus. Aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, diz assim: mas acerca dos tempos e das estações não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, inesperadamente. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança no mundo, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Essas dores de parto aqui que a Bíblia diz, é dores de parto para sofrimento maior, porque um homem estará sendo gerado, o anticristo está sendo gerado pela desobediência dos homens. Se não fosse assim, não estaria escrito aqui, pois que quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão daquele grande dia. Será um dia de trevas, dia terrível, dia de sofrimento, o grande e terrível dia do Senhor. O temer a Deus nos livra desse dia terrível. O temor de Deus nos livra dessa hora fatal que virá sobre o mundo. Os ímpios não escaparão, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Temamos a Deus, vigiamos na palavra de Deus, sejamos sóbrios. Não entre em negociatas nesses dias de eleição, que o seu voto pode ser comprado, a sua consciência. Se um homem tenha coragem de comprar a sua consciência por um prato de lentilhas, por qualquer coisa, por um bem material, por uns trocados, ele não será fiel. Quem é fiel no mínimo é fiel no muito. Quem não é fiel no mínimo, não é fiel no muito. O que se quer hoje em dia são homens honestos, sinceros, verdadeiros, homens fiéis, que sirvam, não que se sirvam dos bens e do PIB, do produto gerado pelo esforço de todos. Deus quer homens honestos. A nação precisa de homens honestos, que é o mínimo que se espera de um homem. Não que ele compre, e nem que a pessoa se deixe comprar, porque isso não é temor de Deus. Glória a Deus. Porque os que dormem, dormem de noite, nas trevas, e nas trevas acontece tudo que não presta. E os que se embebedam, embebedam-se de noite, mas nós somos de dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, da fé em Jesus, e da caridade, que é o amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, quer dizer, quer esteja de dia ou de noite, vivamos juntamente com Ele,
Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E diz aqui, vê que ninguém dê ao outro mal por mal. Segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Isso é temor de Deus na prática. Regozijai-vos sempre, resultado daqueles que temem a Deus e praticam isso que a palavra de Deus diz. Não dê mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com todos, como para com todos, mesmo aqueles que te perseguem. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito Santo da sua vida, como? Pecando contra Deus. Não desprezei as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, recompensa de Deus para aqueles que temem a Deus. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, em toda a vossa alma, em todo o vosso corpo, e o corpo seja plenamente conservados, os três irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Não é querer ser mais santo que o outro, não. Deus deu a medida exata igual para todos nós. Ele disse, sede santos como eu sou santo, separado das coisas erradas, do pecado. Ora, mas eu posso olhar para o bem do outro sem desejar? Pode, porque Deus dá graça aos humildes, Deus capacita. Você pode ver alguém possuir bens materiais e você não tem inveja, pode acontecer isso, porque você teme a Deus e Deus se agrada e enche o teu coração e Deus te dá com o seu trabalho. Então, a palavra de Deus é maravilhosa. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, tudo, espírito, alma, corpo. Então, o homem é tricotômico. Ele, na sua tricotomia, ele tem espírito, alma e corpo. Os três têm que estar unidos em serviço e reverência e temor de Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade, não da boca para fora, mas na verdade. Sejam plenamente conservados, um dia atrás do outro, crescendo em tudo em Cristo, um dia atrás do outro, e sejam plenamente conservados, irrepreensíveis por Deus, para não ser repreendidos por Deus, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não vai levar a gente de qualquer maneira, não. Ele vai levar se nós estivermos puros, irrepreensíveis. É possível sim. Deus fala com o homem, no secreto do seu espírito, na sua alma, no seu ouvido, e nós entendemos a sua voz e obedecemos às suas diretrizes, e Ele nos consagra para si mesmo. E nós aprendemos com o Senhor como fazer no tempo e no modo certo, para que Deus opere em nós o querer e o efetuar. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém, irmãos? Então, irmãos, orai por nós, né? Para que Deus nos ajude também e nós também permaneçamos firmes. Somos também de carne e osso, sujeitos às mesmas fraquezas, mas queremos servir a Deus. E Deus nos ajuda a temer ao Senhor. Então, recapitulando, para ver se nós aprendemos, o que é o temor? Temor, no nosso caso, é um sentimento de respeito a Deus, de reverência
e de profunda reverência e de obediência a Deus. Então, esse é o temor do Senhor, e que gera frutos para a vida e gera prosperidade espiritual, prosperidade na alma, prosperidade no corpo, saúde para o corpo, para a mente, também prosperidade material, porque estando em ordem seu espírito, sua alma, seu corpo, seus pensamentos estão em ordem, e aí você vai colocar sua vida em ordem, vai estar tudo em ordem, e você vai progredir, prosperar em tudo, porque Deus vai lhe fazer prosperar. O que aconteceu com Jó? Jó era um homem que temia a Deus, apartava-se do mal, era justo com o seu próximo, ele dava o direito a quem tinha direito, e Jó não amou mais a sua vida do que a Deus. Jó amou os seus amigos que estavam sendo usados pelo inimigo. Acredito que Jó amou a sua esposa, porque mesmo ela sendo usada pelo inimigo, e nós temos na Bíblia, no mesmo livro de Jó, a prova de que ela estava sendo usada pelo inimigo. Não teve temor a Deus. Os amigos de Jó não tiveram temor a Deus, mas Jó teve temor a Deus. Deus se apresentou ao final de todo aquele drama para Jó, e Jó viu com mais clareza quem era o Senhor. Ele primeiro ouviu a Deus. A primeira pergunta que Deus disse a ele, serve para todos nós, disse assim: onde estavas tu quando eu fundei a terra? Nenhum de nós sabe responder. Deus é Deus, é o Pai da eternidade, a Ele nós devemos temer. E Deus disse assim para Jó: agora você vai, oferece sacrifícios a Deus, ora pelos teus amigos, para que eu os receba. E Jó orou pelos seus amigos. Deus mudou o cativeiro de Jó, deu tudo em dobro e muitos mais anos de vida. Todos que temeram a Deus viveram muito e felizes. Então, nós vimos aí que a sabedoria do homem, da mulher, de todos, é temer a Deus. É a sabedoria temer a Deus. E temer a Deus é ouvir a Deus e aceitar a sua proposta. É ouvir a Jesus e aceitar a sua proposta. Isso é inteligência. Apartar-se do mal. Glória a Deus. Eu agradeço a rica oportunidade que nos foi conferida. Que Deus abençoe você, a sua família. O Senhor lhe dê vitória, dê graça. Se houver alguém que nos ouviu nesta noite e quer fazer um compromisso com o Senhor, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, para Ele vir fazer morada na sua vida, transformar a sua vida, libertar, lhe dar vida e alegria e paz, segurança, firmeza de mente, de coração e salvação, aceite Jesus agora. Nós estaremos orando por você. Eu vou estar orando agora, você vai estar orando também juntamente comigo, em nome de Jesus, antes de eu passar a palavra ao pastor Francisco. Eterno e maravilhoso Deus, Senhor dos céus e da terra, em nome de Jesus nós nos apresentamos a Ti, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, porque Jesus de uma vez por todas morreu por nós, para nos tirar os pecados e nos justificar perante a Tua face. Senhor, tenha misericórdia de nós e ouve a nossa oração. Senhor, vê a situação de cada um de nós. Ó Deus, vê, Senhor, este ouvinte da palavra de Deus, que, Senhor, o Senhor certamente falou ao seu coração através da Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Ó
Deus de maravilha, ele se convenceu de que precisa temer a Ti, Te respeitar, Te reverenciar, honrar ao Senhor, honrar as demais pessoas. Ó Deus, dá o direito a quem tem direito, se humilhar, mudar as suas ações que eram injustas para ações justas. Ó Deus, para ser recebido perante a Tua face. Ó Deus, aqueles que creram em Jesus, recebe-os por filho neste momento. Usa de compaixão e escreve o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Ó Deus, afirma os seus passos no Evangelho da paz. Derrama da Tua unção, da Tua graça, do Teu amor no seu coração. Tira as trevas, tira todo o impedimento, todo o embaraço da sua vida, do seu caminho. Ó Deus de maravilha, abre as portas. Ó Senhor, abre as portas, não só dos bens materiais, de um emprego, de um trabalho, ó Deus, mas abre todas as portas para que Ele possa se aproximar de Ti e sempre ter o alimento. Ó Deus, entrar e sair na Tua presença, Senhor, entrar e sair na Tua presença, andando na Tua presença, e Senhor, a encontrar sempre pastagens verdejantes, alimento para a sua alma, quer na Tua palavra escrita, quer na Tua palavra falada. Ó Deus de maravilha, Senhor, sustenta a sua vida. Ó Deus, toma pelas suas mãos, como ovelha, Senhor, que precisa de um aprisco, e dirige o Senhor e orienta a Tua igreja, para, Senhor, ó Deus, na igreja local, receber o alimento sadio, Senhor, e crescer na graça e no conhecimento do Filho de Deus. Ó Deus bendito, em nome de Jesus é que nós Te rogamos, e certos da Tua resposta, Senhor, ó Deus, derrama da Tua graça, do Teu amor, abundantemente o gozo, a alegria da vida eterna nos corações. E ó Deus de maravilha, Senhor, confirma a Tua palavra, porque Tu és aquele que vela pela Tua palavra para cumprir, e a Tua palavra não voltará vazia. Eis-me aqui, Senhor, eu trago a Tua palavra às pessoas, não são as minhas palavras, mas a Tua palavra. Portanto, eu tenho certeza absoluta que esta palavra trará, Senhor, ó Deus, o regozijo, Senhor, o conforto e a paz, porque é Tua, não minha. Senhor, não é nossa, mas é Tua. Ó Deus de maravilha, segundo a Tua palavra eu tenho feito assim. Ó Deus de maravilha, abençoa, faz obra gloriosa nas famílias, faz obra gloriosa nesta nação, dá a direção certa aos governantes, que eles governem no temor do Senhor, no temor da Tua palavra. Ó Deus de maravilha, que os juízes temam a Deus e pratiquem a justiça e dê o direito a quem tem direito. Ó Deus, que os legisladores temam o Senhor, apartem-se da iniquidade do mal, ó Deus, das transgressões, ó Deus, das prevaricações. Deus de maravilha, age nos seus corações para que Te sirvam e sirvam o povo por temor de Deus, não por troca de algum bem ou de algum de ser, Senhor, ó Deus, recebido pelos homens. Em nome de Jesus eu Te rogo a Tua bênção. Livra o Brasil de todo mal. Ser o nosso escudo, ó Deus de maravilha. Ser o escudo do Brasil, ó Deus eterno, junto com Israel, Estados Unidos e as demais nações que temem a Ti. Repreende os ímpios da terra, Senhor. Repreende os homens que estão destruindo vidas sobre a terra, não temendo a Ti, Senhor. Repreende-os, Senhor. Ó Deus, prende-os se for necessário, ó Deus de maravilha, Senhor, para que eles se humilhem e conheçam que são meros homens e que só o Senhor é Deus. Ó Deus, também Te rogo, restitui a esta nação, pelo menos, Senhor, 40% de tudo aquilo que tem sido tirado do direito dos povos, das pessoas, Senhor, quer pelos bancos, quer pelos agiotas, quer pelos ladrões, por aqueles que vieram e saltearam, roubaram, Senhor, as riquezas desta nação e que até hoje levam daqui, Senhor, as riquezas dos moradores dessa terra. Restitui, ó Deus, pois assim como fizeste com Israel, tirando-os do Egito, da escravidão, e eles, Senhor, despojando o Egito com o seu ouro, com as suas pratas, os seus vasos,
levaram, Senhor, porque tinha que haver, Senhor, ó Deus, aquela restituição justa, Senhor, pela escravidão, pelo trabalho. Faze o mesmo com o Brasil. Move os corações dos generais, dos exércitos teus da terra. Move os corações, Senhor, daqueles que estão na liderança e que querem viver mais alguns dias e temam a Deus e devolvam o que é de direito das pessoas. Que não haja impedimento algum, assim como foram criadas essas contas através da Caixa Econômica Federal, para que as pessoas pudessem sacar o seu direito. Faz muito mais sobre a nação. Eu sei que Tu és poderoso e faz. Para Ti tudo é possível, Senhor. Em nome de Jesus nós Te rogamos a Tua bênção e Te agradecemos. Em nome de Jesus esta palavra está selada para a glória de Deus. Amém. Eu devolvo a palavra ao pastor Francisco, que me antecedeu. Agradeço a paciência de todos em nos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Carlos, que Deus continue abençoando a sua vida, te dando inspiração e que você continue sendo esse canal de bênção na vida da Igreja do Senhor aqui e na vida de todos os nossos irmãos e famílias que estão espalhados em todo o mundo. Glória a Deus. Neste momento nós estaremos orando pelas famílias que receberam esta palavra de bom grado. Estaremos orando pelo seu lar, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus parentes, pelos seus amigos. Vamos apresentar diante do Senhor aquele que vive e reina para sempre. Pai eterno, diante da Tua presença gloriosa, eu Te agradeço, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Eu Te agradeço por ter escrito o nosso nome no livro da vida. Eu Te agradeço, ó Deus, por ter nos tornado de volta como filhos de Deus, pois a Tua palavra é muito clara, como nos diz, porque o Senhor foi para os que eram seus, o Senhor veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. João capítulo 1. Mas a todos quanto receberam, Senhor, o Senhor deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Por isso eu Te agradeço, Senhor, pelo perdão do nosso pecado. E essas vidas que ouviram esta palavra e que porventura estão tomando uma decisão de a partir de hoje mudarem de vida, se transformarem, buscar do Senhor o perdão dos pecados, buscar também ter o nome escrito no livro da vida. Pai, vai de encontro a essa família, vai de encontro a este lar, vai de encontro a esta vida, Senhor, e dá a ela o seu perdão, e o que o Senhor veio escrever o nome dessas vidas no livro da vida. Muda, Senhor, a sorte de cada um daqueles ouvintes que humildemente estão pedindo perdão ao Senhor, estão pedindo que o Senhor os ajude a vencer as lutas que eles estão enfrentando. Socorre, Senhor, ajuda, abençoa, na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo todo mal que todas as setas malignas que têm sido lançadas na mente dessas pessoas que muitas vezes estão, ó Deus, deprimidos. Nós repreendemos em nome de Jesus. Vai saindo agora todo o mal das mentes que estão levando as pessoas a buscar o suicídio, levando as pessoas a abandonarem os seus lares, levando as pessoas a abandonarem as suas famílias, abandonarem sonhos, projetos que foram inoculados nos corações, sonhos que foram inoculados nos corações. Eu repreendo todo o mal que vem querer frustrar esses projetos na vida dessas pessoas, pois eu creio que o Senhor Deus Todo-Poderoso quer o melhor para essas famílias. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor sobre todos os nossos ouvintes, para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você. Até o próximo culto, na próxima terça-feira. No domingo à noite estaremos aí também ministrando ao vivo o nosso culto aqui na Igreja Sede. Deus te abençoe ricamente. Amém.